Mãe garçonete. Foi humilhada pelo milionário, mas morreu salvando a filha dele de um incêndio. O restaurante estava cheio, e Clara, a garçonete de sorriso forçado, tentava se manter firme enquanto carregava bandejas pesadas entre as mesas. O calor do lugar era sufocante, e o barulho das conversas misturava-se com o som dos pratos e copos, mas nada disso a incomodava tanto quanto o olhar impiedoso de Diego Ribeiro, o milionário que, desde a sua entrada, havia se mostrado arrogante e distante. Ele e sua filha, Beatriz, estavam sentados em uma mesa no canto do salão, parecendo não perceber o esforço de Clara em servi-los com a melhor das disposições. Clara, uma mulher simples, mas forte, sabia que este trabalho era sua única opção para sustentar sua filha pequena, Isabela. No entanto, algo naquele homem a incomodava profundamente. Algo em seu olhar parecia desprezar a sua existência. Era um dia como qualquer outro, ou pelo menos era até ele fazer aquilo. Enquanto Clara se aproximava da mesa deles, com um sorriso forçado no rosto, Diego olhou para ela de cima a baixo, com um ar de desdém antes de fazer uma piada cruel com seu uniforme sujo. Ela, sem poder responder, engoliu a humilhação. Mas o que ela não sabia era que aquele homem que pensava ser apenas mais um cliente arrogante tinha o poder de mudar sua vida para sempre. Tudo estava prestes a virar de cabeça para baixo quando, no meio da refeição, o caos se instalou. O restaurante, que antes estava abarrotado de risos e conversas, tornou-se um lugar de pânico e desespero. Clara estava em uma das últimas fileiras do salão quando o cheiro de fumaça invadiu o ar, seguido de gritos. Em um segundo, tudo o que ela conhecia se desfez. O fogo havia se espalhado rapidamente e a confusão tomou conta do lugar. Mas entre os gritos e o desespero, Clara viu a filha de Diego, Beatriz, sozinha e paralisada no meio do incêndio. O pânico havia tomado conta dela e a menina estava em uma direção que parecia impossível de escapar. Sem pensar, Clara correu em direção a ela, sentindo seu coração disparar. O fogo já tomava conta do lado direito do salão e o tempo estava se esgotando. Sem hesitar, Clara atravessou a sala em chamas, seus olhos fixos na menina. Nada mais importava. "Vem comigo, rápido!" Clara gritou, segurando a mão de Beatriz, que estava em pânico total. Enquanto isso, Diego estava paralisado, sem saber o que fazer. Ele observava o caos e, por um momento, parecia não entender o que estava acontecendo. Mas Clara não tinha tempo para esperar. Ela arrastou a menina para mais perto da saída, onde o fogo ainda não havia consumido tudo, quando uma explosão no fundo do restaurante a fez perder o equilíbrio. Clara, com toda a força que lhe restava, empurrou Beatriz para fora da linha de fogo, mas foi atingida em cheio. O impacto a jogou para trás. Seu corpo foi consumido pelas chamas. O último pensamento que passou pela sua mente foi de que tinha feito o certo, de que havia salvado a vida de uma criança. A dor era insuportável, mas Clara não se importava. Ela sabia que mesmo que sua vida estivesse se apagando, o sorriso de Beatriz e o calor da sua mão eram o que ela precisava para se despedir. Mas a verdade é que Clara não morreria sozinha naquele momento. Algo mais estava prestes a acontecer, algo que ninguém poderia prever. O que aconteceria depois ninguém poderia imaginar. Mas o que estava claro é que essa morte não seria em vão. Algo dentro de Diego mudaria para sempre. Mas a grande pergunta era: ele seria capaz de entender a importância de seu sacrifício? Ou seguiria sua vida como se nada tivesse acontecido? Isso o tempo diria. O hospital estava silencioso, um silêncio pesado que parecia reverberar por todo o corredor. Diego Ribeiro, o milionário impassível e acostumado a controlar cada detalhe de sua vida, estava agora em uma situação em que não tinha controle algum. Beatriz, sua filha, estava em um leito de hospital, ainda em choque, mas fora de perigo. Ela estava segura, mas ele não conseguia deixar de sentir um peso no peito, uma angústia profunda que não conseguia entender. Como poderia ele, com todo o seu dinheiro e poder, ter sido tão impotente diante daquela situação? Como poderia alguém como ele, que sempre teve tudo nas mãos, ter falhado em proteger sua própria filha? Clara.
O nome dela estava marcado em sua mente como uma tatuagem que ele não conseguia apagar. Ela havia arriscado sua vida por Beatriz, por uma criança que não era sua. Ela havia corrido para o fogo, sem pensar em si mesma, sem hesitar um segundo. E a ironia cruel da vida era que, enquanto ele estava ali em um hospital de luxo, com todos os cuidados médicos disponíveis, Clara estava morta. Uma mulher simples, uma garçonete que pela primeira vez havia mostrado algo que ele, em toda a sua riqueza, nunca soubera: altruísmo genuíno. E ele, Diego Ribeiro, havia sido o responsável pela humilhação dela momentos antes. Um amargo arrependimento tomava conta de seu coração, algo que ele nunca havia sentido em toda a sua vida. A dor em seu peito aumentava conforme ele pensava sobre o que havia acontecido. Ele sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Não só por causa de Beatriz ou do que ela vivera, mas também por causa de Clara. A verdade era que ele a havia desprezado sem entender sua importância, sem sequer dar a ela o mínimo de respeito. Ele sempre a viu como uma simples garçonete, alguém que fazia seu trabalho com eficiência, mas sem jamais merecer mais do que uma olhada indiferente de sua parte. Agora, ela era a heroína que havia salvo sua filha, e ele nem sequer tinha notado quem ela realmente era até o momento em que ela se sacrificou por Beatriz. Beatriz, com os olhos inchados de tanto chorar, olhava para ele com uma expressão vazia. Ela sabia que a vida dela fora salva, mas ao mesmo tempo estava lutando com o peso do que acontecera. Ela sentia falta de Clara, mesmo sem conhecê-la de verdade. Afinal, foi Clara quem a tirou do fogo. E agora, quem ela mais desejava no mundo era ver a mulher que a salvara, abraçá-la, agradecê-la. Mas não havia mais Clara, havia apenas o vazio. Pai, a Clara, ela salvou minha vida, né? Beatriz perguntou, a voz trêmula, mas tentando ser forte. Diego respirou fundo, incapaz de olhar para a filha. O arrependimento e a vergonha o consumiam. Ele não sabia o que responder. Nada poderia trazer Clara de volta. Nada poderia apagar o que ele fizera. Nada poderia mudar o fato de que ele a havia humilhado, enquanto ela se sacrificava para salvar sua filha. Ele nunca poderia remediar isso. Mas sabia que precisava tentar. De algum modo, precisava honrar o que Clara fizera, mesmo que isso parecesse uma tentativa inútil e tardia. Sim, Beatriz, ela salvou sua vida. E eu não soube ver o quanto ela era especial, respondeu Diego, a voz falhando como se a vergonha o sufocasse. O silêncio pairava entre os dois, quebrado apenas pelo som do monitor cardíaco de Beatriz, que se mantinha estável, mas sem vida nas palavras que trocavam. O peso da culpa ainda estava muito forte em Diego, e ele sabia que, mais do que nunca, precisava lidar com isso de alguma forma. Ele olhou para a filha, desejando que ela fosse mais forte, que fosse capaz de entender o que ele ainda não conseguia compreender. Mas o que ele mais temia, o que mais lhe doía, era a ideia de que o sacrifício de Clara tivesse sido em vão, e ainda assim, ele sabia que precisava se redimir. Precisava fazer algo, qualquer coisa, para que a morte de Clara tivesse algum significado, para que o ato heróico daquela mulher não fosse esquecido. Enquanto ele lutava com suas próprias emoções e pensamentos, algo mais acontecia, algo que ele ainda não conseguia perceber. A vida de Clara, de alguma forma, tocaria muito mais pessoas do que ele jamais imaginara. Mas isso, Diego não sabia ainda. O que ele sabia era que a sua jornada estava apenas começando, e ele não tinha certeza de nada, exceto por uma coisa. Ele jamais seria o mesmo após tudo o que acontecera. Ele, que vivia em um mundo de luxo, de poder e controle, agora se via diante de algo que não podia controlar: a dor do arrependimento e a necessidade de fazer o certo. O tempo parecia se arrastar para Diego. Cada minuto que passava naquela sala de hospital parecia uma eternidade. O peso da culpa não desaparecia, e a imagem de Clara com os olhos fixos na filha dele, enquanto corria para salvá-la, estava gravada em sua mente. Ele se perguntava se, ao menos, Clara sabia o quanto ela foi admirada em seus últimos momentos. Mas não, ela se foi sem saber o impacto que teve na vida de todos ao seu redor. A ironia era cruel.
Ele só se deu conta de sua importância quando ela já não podia mais ouvir suas palavras. Beatriz estava em um sono agitado, ainda fragilizada pelo trauma. Seu corpo estava fisicamente bem, mas sua mente estava quebrada, incapaz de lidar com a imagem do incêndio e ainda mais com a morte de Clara. Diego não conseguia entender o que sua filha estava passando, mas ele sabia que o simples ato de salvar sua vida não bastava para apagar o terror vivido naquela noite. Ele queria mais para ela. Queria protegê-la de todas as feridas emocionais que a vida impusesse. Mas, acima de tudo, ele queria algo que nunca seria possível: trazer Clara de volta. Os médicos haviam dito que Beatriz não deveria ser perturbada por ninguém naquele momento. Mas Diego não podia mais suportar estar ali, esperando que o vazio se preenchesse. Ele precisava fazer algo, precisava resolver, precisava... Perdão. Era isso que ele mais desejava agora: a chance de se redimir. Ele pegou o telefone celular, hesitou por um momento e então, com a mente turva pela dor, ligou para a única pessoa que poderia lhe dar algum tipo de direção, alguém que ele ainda respeitava, mas que estava distante: o advogado da família. Era preciso saber o que ele poderia fazer para honrar o sacrifício de Clara. Ele sentiu uma raiva crescente, não contra ela, mas contra si mesmo, porque ele a havia tratado como uma desconhecida, ignorado sua dignidade, sua humanidade. Por que foi tão difícil enxergar o que estava bem diante dele? A ligação tocou por alguns segundos até que a voz do advogado apareceu. Diego, que houve? O que você quer agora? O tom do advogado não era de desprezo, mas sim de curiosidade, como se estivesse tentando compreender a urgência da ligação. Diego não queria se alongar demais, não queria entrar em detalhes desnecessários. Queria apenas uma resposta, uma solução. Eu preciso fazer algo. Eu não posso deixar o que aconteceu com Clara ser esquecido. Não posso simplesmente seguir em frente e viver a minha vida enquanto ela morreu por minha filha. Se eu não posso fazer alguma coisa? A voz de Diego falhou e ele engoliu em seco, tentando manter a compostura. Houve uma breve pausa na linha antes do advogado responder. Diego, você tem que entender que estamos lidando com algo muito sério. Há muitas implicações legais. Claro, ela é uma heroína, mas precisamos ver as circunstâncias, as testemunhas. O sacrifício dela foi incrível, mas se você realmente quer honrar a memória de Clara, deve agir com cuidado. Não podemos tomar nenhuma atitude precipitadamente. Diego olhou para Beatriz, que agora começava a acordar, mexendo-se levemente. Ele sabia que o que estava em jogo era mais do que a memória de Clara. O que ele realmente queria, o que ele desejava mais do que qualquer coisa, era garantir que a filha visse mais do que um pai cheio de culpa. Ele queria que Beatriz visse a verdadeira coragem, a verdadeira bondade. Está bem, eu entendo, mas eu preciso saber o que posso fazer para garantir que o sacrifício dela não seja em vão, disse Diego, tentando se manter firme, mas a dor estava evidente em sua voz. O advogado suspirou, provavelmente consciente de quão complexa seria a situação. Iremos ver o que podemos fazer, Diego, mas, por enquanto, é importante não tomar decisões impulsivas. A dor da perda está muito fresca e você precisa pensar em todos os envolvidos. Vamos nos reunir para avaliar a melhor forma de honrar a memória de Clara sem prejudicar sua filha ou sua reputação. Diego desligou o telefone sem dizer mais nada. Ele sentia que algo grande estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia o quê. O que mais o assustava era o desconhecido, o fato de que nada do que ele pudesse fazer traria Clara de volta. Ele sabia disso, mas ainda assim não conseguia se convencer de que estava fazendo o suficiente. Ele se levantou da cadeira e se aproximou de Beatriz. Olhou para ela com um misto de compaixão e desespero. Sua filha estava apenas começando a processar o que acontecera, e Diego sabia que ela precisaria de apoio. Mas o que ele mais queria era salvar Beatriz de sofrer, e ele não sabia se seria capaz de ajudá-la a superar a perda de Clara. Quando Beatriz abriu os olhos, Diego tentou sorrir para ela, mas o gesto parecia forçado, como se a máscara de pai protetor estivesse se desintegrando diante de sua dor.
Como você está se sentindo, querida? Perguntou Diego, sua voz suavizada pela preocupação. Beatriz hesitou, mas a angústia era clara em seu rosto. Eu ainda estou tentando entender, pai. Como é possível que ela tenha feito tudo isso por mim? Por uma pessoa que nem conhecia? A dor em seus olhos era palpável. Ela estava perdida. E Diego não sabia como ajudá-la a encontrar a paz. Ele se sentou ao lado dela e segurou sua mão com firmeza, tentando transmitir um pouco de conforto. Mas a verdade era que ele não sabia como encontrar consolo para si mesmo, quanto mais para Beatriz. Ela foi muito corajosa, Beatriz. E nós devemos ser corajosos também agora. Devemos lembrar dela da melhor forma possível, fazer o que for certo para que sua memória seja honrada. Beatriz o olhou com um olhar cansado, como se suas palavras não fossem suficientes. Mas o que mais poderia ele dizer? O que mais poderia ele fazer? Eles estavam em uma jornada que nenhum dos dois entendia completamente, e a única coisa que sabiam era que a vida deles jamais seria a mesma. E enquanto a tensão pairava no ar, Diego sabia que não podia mais ignorar os sentimentos que se acumularam dentro dele. Ele precisava fazer mais do que honrar Clara. Ele precisava enfrentar seus próprios demônios e, de alguma forma, garantir que a dor de sua filha fosse suavizada. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Diego e Beatriz. A recuperação de sua filha estava sendo mais lenta do que ele imaginava. Apesar do corpo de Beatriz parecer estar fisicamente bem, o peso emocional da perda de Clara era imensurável. Ela não queria falar sobre o incêndio, sobre o que aconteceu, e Diego não sabia como tocar no assunto sem abrir uma ferida ainda maior. Ele estava começando a sentir o desgaste da situação, a pressão de ser pai, e ao mesmo tempo de enfrentar sua própria culpa por não ter reconhecido o valor de Clara enquanto ela estava viva. O advogado não havia dado um retorno imediato sobre as possíveis ações que poderiam ser tomadas para honrar Clara, e Diego sabia que talvez estivesse tentando proteger sua família de mais um pesadelo jurídico. Ele sabia que as ações dele, sua tentativa de reparar a dor de Beatriz e de fazer justiça por Clara, iriam ter consequências, mas até então ele não conseguia ver claramente o caminho a seguir. Diego, sentado ao lado de Beatriz, observava sua filha mexendo as mãos nervosamente, sem dizer uma palavra. Beatriz estava mais calada do que o habitual. Sua mente parecia estar em outro lugar, longe dali, vagando pelas memórias que ela ainda não conseguia processar. Ele suspirou e pegou a mão dela com suavidade. Beatriz, sei que você não quer falar sobre o que aconteceu e respeito isso. Mas precisamos tentar entender que Clara fez algo muito corajoso, algo que não pode ser ignorado. Ela sacrificou a vida dela para te salvar, e é algo que eu nunca vou poder esquecer. Você precisa saber disso, precisa saber da grandeza dela. Sua voz estava embargada, mas ele tentou ser firme. Beatriz olhou para ele, seus olhos vazios, e ele viu a dor refletida em seu rosto. Ela apertou a mão dele de volta, mas não respondeu imediatamente. O silêncio entre os dois era pesado. Foi então que a campainha da porta soou, interrompendo o momento tenso. Diego se levantou para atender e, ao abrir a porta, se deparou com o advogado, que estava com um semblante grave. A expressão no rosto dele não era de boas notícias. Diego, temos que conversar, disse o advogado, entrando sem esperar ser convidado. Ele estava visivelmente preocupado. O que aconteceu? Diego perguntou, sentindo uma apreensão crescente. O advogado respirou fundo antes de falar. A situação está mais complicada do que imaginávamos. O incêndio, as circunstâncias que envolveram a morte de Clara estão levantando questões legais. Existem pessoas que não estão felizes com o sacrifício dela, e a imprensa está começando a questionar a moralidade da situação. Além disso, há a questão de heranças, de responsabilidades. Estamos em um território perigoso, Diego. Você precisa decidir o que quer fazer, mas tem que ser rápido. A voz do advogado estava grave, e Diego percebeu que ele estava sério. A palavra herança foi como um soco no estômago de Diego. Ele sabia que Clara havia trabalhado como garçonete,
mas ele não sabia que havia qualquer tipo de herança envolvida. O que mais o abalou foi o fato de que agora ele estava percebendo que, enquanto ele se afundava em sua culpa e em seu desejo de fazer justiça a Clara, existiam outras forças em jogo. Pessoas, provavelmente aquelas que ele nunca imaginou, estavam agora tratando a morte dela como uma oportunidade para se beneficiar de algo que não mereciam. O que você está dizendo? Que estão tentando tirar proveito disso? A raiva começou a crescer no peito de Diego. Não diretamente, mas há especulações. Não podemos ignorar isso. O advogado tentou manter a calma. Existem elementos que não sabemos se são verdadeiros ou não, e isso está ficando cada vez mais difícil de controlar. Diego fechou os punhos. Ele queria acreditar que as coisas poderiam ser simples, que ele poderia apenas honrar Clara, fazer o que fosse necessário para garantir que o sacrifício dela não fosse esquecido. Mas agora a complexidade da situação parecia estar além de sua compreensão. Ele olhou para o advogado, seu rosto marcado pela frustração. O que você sugere? A voz dele estava tensa, mas ele sabia que precisava de uma resposta clara. Eu sugiro que você se prepare para a batalha. Não será fácil, Diego. E não estou falando apenas da justiça pela morte dela. Falo de tudo o que está em jogo agora. Isso vai afetar Beatriz também. Você precisa estar preparado para o que está por vir. Eu posso te ajudar, mas você precisa estar disposto a agir rápido e com precisão. Diego olhou para o advogado com um misto de medo e determinação. Ele sabia que não tinha escolha a não ser seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar um mar de problemas ainda maiores. O advogado se despediu e saiu rapidamente, deixando Diego sozinho com seus pensamentos. Quando ele voltou à sala, encontrou Beatriz olhando para ele com olhos curiosos, como se sentisse que algo estava prestes a acontecer. Ela estava, de alguma forma, conectada à turbulência que ele estava vivendo, mas ele não sabia como explicar a ela tudo o que estava acontecendo. Pai, o que aconteceu? O que o advogado disse? Beatriz perguntou com uma voz baixa, sua expressão mais séria do que o normal. Diego se sentou ao lado dela, respirando fundo, tentando encontrar as palavras certas. Estamos em uma situação mais difícil do que pensávamos, Beatriz. As pessoas estão começando a questionar tudo. Isso não é mais só sobre Clara ou sobre a nossa família. Está ficando complicado, e eu preciso ser forte agora. Vou lutar por você e por ela, ele falou com convicção, mas sua mente estava confusa, cheia de perguntas sem resposta. Beatriz olhou para ele, seus olhos brilhando com uma tristeza que Diego não sabia como curar. Ele sabia que as palavras não eram suficientes para aliviar a dor de sua filha, mas o que mais ele poderia fazer? A única coisa que restava era enfrentar o obstáculo maior que estava se formando diante dele, e com isso, tentar proteger o que mais amava. Os dias se arrastavam pesados e a tensão só aumentava. Diego sentia uma pressão crescente em seu peito, como se o peso do mundo estivesse sobre ele. Ele passava mais tempo do que gostaria no escritório, discutindo com advogados, tentando lidar com a situação que cada vez mais parecia fugir de seu controle. A notícia de que Clara, em sua tentativa heróica, havia sacrificado sua vida por Beatriz, se espalhava rapidamente. Ela era agora um símbolo de coragem, mas também de uma tragédia cruel que ninguém parecia querer resolver com a seriedade que merecia. Beatriz não estava melhor. Ela estava retraída, mais distante a cada dia. No começo, Diego pensava que ela só precisava de tempo para se recuperar da perda, mas logo percebeu que o vazio em seus olhos não era apenas causado pela dor. Era como se ela tivesse desistido de viver, como se a dor tivesse a consumido por completo. Os médicos diziam que o trauma psicológico que ela enfrentava não era simples de tratar. Ela já havia começado a terapia, mas os avanços eram pequenos, quase invisíveis. Beatriz não queria falar sobre Clara, e na verdade não queria falar sobre nada. Passava os dias em silêncio e as noites eram ainda mais difíceis. Diego sabia que ela estava tentando se proteger, tentando não sentir a dor que a esmagava, mas ele também sabia que isso não poderia durar para sempre. Ele havia se acostumado a ver sua filha sorrindo, animada, cheia de vida. Agora,
Ela estava como uma sombra de si mesma. Cada olhar perdido, cada suspiro profundo, era uma lembrança constante de que a vida dela jamais seria a mesma. E pior ainda, ele sentia que ele, de alguma forma, falhara em ser o pai que ela precisava nesse momento. Foi numa dessas noites em que a dor parecia insuportável que a verdadeira perda aconteceu. Diego chegou em casa mais tarde, depois de uma reunião cansativa com o advogado, que apenas trouxe más notícias sobre o andamento do processo. Ele mal entrou na casa quando a encontrou sentada no sofá com o olhar vazio. Beatriz não levantou os olhos para ele, não disse uma palavra. Ela simplesmente estava ali, imersa em seu próprio sofrimento, e ele, impotente, não sabia como alcançá-la. Diego sentou ao seu lado sem saber o que dizer. A dor dele também era palpável, mas ele não conseguia transmitir isso para ela. Em um momento de desespero, ele pegou a mão dela, tentando se conectar. Mas Beatriz se afastou lentamente, como se o toque dele fosse algo doloroso, algo que ela não pudesse suportar. Beatriz, ele murmurou, sua voz embargada. Não, podemos continuar assim. Eu sei que você está sofrendo e eu também estou, mas precisamos enfrentar isso juntos. Sua mãe, ela faria isso. Ela daria tudo para ver você bem, para ver você feliz de novo. Beatriz não respondeu. Ela apenas olhou para ele com um olhar profundo, mas vazio, como se as palavras dele não tivessem peso algum. Diego sentiu um nó na garganta, um aperto no peito. Ele sabia que ela estava certa. Ele não tinha feito o suficiente, não havia dado a Clara a atenção que ela merecia. Agora, ele estava perdendo sua filha da mesma forma, sem saber como trazê-la de volta à vida. Como fazer com que ela acreditasse novamente na possibilidade de ser feliz. A noite passou, e o silêncio entre os dois foi a única coisa que se manteve. No dia seguinte, Beatriz não estava em casa quando Diego acordou. Ele ficou preocupado e ligou para ela, mas ela não atendeu. A ansiedade se instalou em seu peito, e ele foi atrás dela. Encontrou-a no parque, sentada em um banco, com o olhar perdido para o horizonte. Beatriz, onde você estava? Eu estava preocupado, disse Diego, tentando esconder a preocupação em sua voz. Beatriz o olhou, mas dessa vez seu olhar estava diferente. Era como se uma decisão tivesse sido tomada, uma decisão que ele não estava preparado para aceitar. Eu não quero mais viver aqui, pai. Não consigo mais ficar neste lugar. Eu preciso encontrar um jeito de seguir em frente. E sei que não posso fazer isso com você. Não porque eu não te ame, mas porque eu não sei quem sou sem ela. Eu não sei mais o que fazer. A voz dela tremia, mas suas palavras eram firmes. Ela se levantou, dando um passo para trás, como se estivesse se preparando para se afastar dele. Diego sentiu seu mundo desabar. Ele havia esperado que Beatriz se encontrasse de novo, que encontrasse forças para seguir em frente. Mas o que ele não esperava era que ela tomasse uma decisão tão drástica. Ela queria partir. Queria fugir da dor, da tragédia, de tudo. Beatriz, não faz isso. Por favor, eu te imploro, não me abandone também. Diego estava desesperado. Sua filha estava ali, mas ele a via se afastando, em uma jornada que ele não sabia como impedir. Ela olhou para ele, mas seus olhos estavam marejados de lágrimas. Eu não estou te abandonando, pai. Eu só preciso encontrar algo para me fazer sentir viva de novo. E sei que não posso fazer isso aqui olhando para você, esperando que tudo volte a ser como era antes. Não vai ser. Nada vai ser como era antes. Diego tentou alcançá-la, mas ela já estava longe. Seu coração estava quebrado mais uma vez. E agora ele sabia que perderia Beatriz de um jeito diferente, talvez definitivo. Ele não sabia mais o que fazer, não sabia mais como consertar aquilo. A sensação de fracasso era esmagadora e, pela primeira vez, ele se perguntou se ele já havia perdido tudo o que era importante para ele. Beatriz partiu. Ela não disse para onde ia nem quando voltaria. Diego ficou ali, sozinho, com o vazio da casa e da alma, sem saber como seria capaz de seguir em frente. Naquele momento, ele soube que a perda de Clara não era a única tragédia que ele enfrentaria. Havia algo maior, mais profundo, que ele não sabia como lidar.
Ele havia perdido a filha que ele amava, e agora estava perdendo a filha que ele ainda tinha. E ele não sabia se algum dia conseguiria superar essa dor. O dia começou como qualquer outro, mas Diego sentia a pesada sensação de que algo ainda estava por acontecer. Seu coração estava acelerado, batendo forte no peito, como se tentasse se libertar do sofrimento que o consumia. Ele acordou cedo, mais uma vez, com o sol entrando pela janela de seu quarto, mas, ao contrário dos outros dias, não sentiu a mínima vontade de se levantar. O vazio em sua alma parecia ter se aprofundado ainda mais. Beatriz havia partido sem deixar nenhum aviso. Ele não sabia onde ela estava, nem como encontrá-la. Mas havia algo dentro dele, uma voz que insistia em lhe dizer que ela estava fugindo. Da dor que ele sentia também. Mas, ao contrário dela, ele não sabia para onde ir. Ele estava preso à sua própria dor, ao peso da culpa que carregava por não ter sido o pai que ela precisava. Sentado na mesa do café, Diego olhou para as xícaras vazias e a cadeira onde Beatriz costumava se sentar. O silêncio parecia gritar em seus ouvidos. Ele não tinha mais forças para continuar tentando encontrar soluções para o sofrimento de sua filha. Como um homem que já tinha perdido tudo, ele se sentia impotente. Não importava o quanto tentasse, ele não conseguia alcançar Beatriz, e talvez nunca conseguisse. O telefone de Diego tocou. Ele pegou o aparelho com mãos trêmulas, esperando que fosse uma notícia sobre Beatriz, mas não era. Era uma mensagem do advogado, sobre o processo relacionado ao incêndio. As palavras ali contidas eram simples, mas pesavam como uma sentença. A empresa onde Clara trabalhava e que Diego possuía uma parte significativa estava sendo processada pela negligência em relação ao incêndio. As investigações estavam em andamento e o caso estava se tornando mais complexo. Será que minha vida vai sempre ser assim? Diego se perguntou, deixando o telefone de lado, sem forças para lidar com mais um problema. A tragédia que ele enfrentava parecia interminável. A dor da perda de Clara ainda o atormentava, e agora ele estava perdendo Beatriz de um jeito que ele não sabia como lidar. Mas o que mais o torturava era o fato de que ele nunca havia reconhecido o valor de Clara. Ele a tratara com negligência, com indiferença. Ele não havia dado a ela o reconhecimento que ela merecia. Enquanto o sol se punha, Diego se encontrava em um estado de desespero profundo. Ele tentou encontrar um sentido no que estava acontecendo, mas nada fazia sentido. As lágrimas lhe vinham com mais facilidade agora, sem qualquer pudor ou vergonha. Ele sentia um vazio tão profundo que parecia que nada poderia preenchê-lo. Mas algo dentro dele o impeliu a agir. Ele não sabia exatamente o que era, mas havia uma faísca, uma centelha de esperança que não o deixava desistir por completo. Ele sabia que Beatriz ainda precisava dele, mesmo que ela estivesse tentando se afastar. E mais do que nunca, ele sabia que precisava honrar a memória de Clara. Precisava provar a si mesmo que poderia ser o pai que ela sempre quis que ele fosse. Não só para Beatriz, mas para a memória de Clara, para que sua morte não tivesse sido em vão. Diego pegou o telefone novamente, decidido a não se deixar vencer pela dor. Ele ligou para o terapeuta de Beatriz pedindo ajuda. Ele sabia que sua filha precisaria de tempo, mas ele também sabia que ela não poderia se perder em sua própria dor para sempre. Talvez fosse tarde demais para salvá-la, mas ele faria o que fosse preciso. A ligação foi curta, mas foi o primeiro passo em uma jornada que ele temia, mas sabia que precisava enfrentar. A dor não iria desaparecer da noite para o dia, mas ele precisava começar a agir. Ele precisava fazer por Beatriz o que não conseguiu fazer por Clara. No final do dia, Diego estava em uma encruzilhada emocional. Ele não sabia para onde iria, nem o que seria de sua vida daqui em diante, mas ele sabia que não podia continuar se afundando na desesperança. Ele havia perdido tanto, mas ainda havia algo a ser feito. Talvez a dor não fosse algo que pudesse ser superado, mas ele ainda tinha o dever de lutar, de tentar trazer Beatriz de volta. Ele olhou para o céu, vendo as estrelas começarem a aparecer. Cada uma delas parecia distante, mas ele sabia que ainda havia um brilho. A esperança, embora frágil, estava lá.
e ele iria continuar buscando por ela. A semana passou lentamente para Diego. Cada dia era uma luta silenciosa consigo mesmo. Ele havia se afastado do trabalho e dos compromissos, centrando-se apenas na busca por Beatriz. As noites eram longas, marcadas por pesadelos e pensamentos insuportáveis sobre o que ele poderia ter feito de diferente. O vazio deixado pela morte de Clara era como uma ferida aberta, e ele não sabia como poderia cicatrizar. Mas então, em uma manhã cinza, o telefone tocou. Não era a ligação que ele esperava. Não era Beatriz, nem o advogado com mais notícias sobre o processo. Era algo completamente diferente. Era o terapeuta de Beatriz finalmente retornando sua ligação. "Senhor Diego, estou feliz por falar com você", disse o terapeuta com uma voz calma, quase paternal. "Beatriz está começando a reagir. Não posso prometer nada, mas ela aceitou falar comigo. Está dando um passo, talvez pequeno, mas é um passo." O coração de Diego disparou. Ele quase não conseguia acreditar nas palavras que ouvia. Beatriz estava começando a reagir? A resistência dela parecia intransponível até então. Ela havia se fechado tanto, se afastado de tudo e todos. Mas agora, pela primeira vez, havia uma luz no fim do túnel. Era uma esperança tão frágil, mas ainda assim era esperança. Ela ainda não quer voltar para casa, mas está disposta a ouvir. "Eu sugiro que o senhor venha até o consultório. Se quiser, podemos tentar uma abordagem mais direta." Diego não precisou pensar muito. Ele sabia que não poderia perder essa oportunidade. Mesmo que Beatriz ainda não estivesse pronta para perdoá-lo, ou mesmo para encarar tudo o que havia acontecido, ele sabia que ela precisava dele. Ele não sabia o que mais poderia fazer, mas precisava tentar. Quando chegou ao consultório do terapeuta, um pequeno escritório em um bairro tranquilo, a atmosfera estava calma, mas carregada de tensão. A ansiedade de Diego era palpável. Ele estava nervoso, mas ao mesmo tempo sentia uma determinação que há muito tempo não experimentava. O terapeuta o recebeu com um sorriso amigável. "Está tudo bem, Diego. Dê um passo de cada vez. Eu posso estar aqui para guiá-lo." Beatriz estava na sala ao fundo, e Diego sentiu seu estômago apertar. Ele nunca imaginou que o encontro com sua filha fosse ser tão difícil. Depois de dias sem saber onde ela estava, de tantas tentativas frustradas de alcançá-la, finalmente tinha uma chance de se aproximar. Mas ao mesmo tempo, ele temia que ela o rejeitasse. Ele temia que tudo que ele tivesse perdido fosse irreparável. "Você tem algo a dizer a ela?" perguntou o terapeuta com gentileza. Diego respirou fundo. Ele olhou para a porta da sala onde Beatriz estava, e antes de dizer uma palavra, os sentimentos tomaram conta dele. Ele se lembrou de cada momento que falhou, de cada vez que não esteve, lá quando ela mais precisou. Mas mais importante, ele se lembrou de Clara e da promessa silenciosa que fez a ela no dia em que ela se foi. "Eu farei o melhor para nossa filha." "Eu vou tentar." "Sim, eu tenho", disse Diego com a voz embargada. "Eu tenho tantas coisas para dizer a ela, mas não sei se ela vai me ouvir, não sei se ela vai querer ouvir." O terapeuta sorriu suavemente e colocou a mão em seu ombro. "Não se preocupe. Tudo começa com o primeiro passo. O mais importante agora é que você está aqui." Quando Diego entrou na sala, Beatriz estava sentada, olhando pela janela. O rosto de sua filha estava sombrio, seus olhos ainda estavam afastados e fechados para o mundo, mas havia algo diferente nela. Algo que ele não podia identificar, mas que parecia uma pequena rachadura na fortaleza em que ela se escondia. Ele se aproximou lentamente, cauteloso, como se temesse quebrar o pouco de confiança que ainda restava entre eles. "Beatriz." Sua voz saiu baixa, quase como um sussurro. "Eu sei que não tenho o direito de pedir isso, mas eu sinto tanto a sua falta. Eu sei que não fui o pai que você precisava. Eu te deixei sozinha quando você mais precisava de mim. E eu nunca vou poder desfazer isso. Mas eu quero tentar te ajudar. Eu te amo." Beatriz não se virou imediatamente, mas o silêncio entre eles não era mais tão denso. Ela, lentamente, virou a cabeça para ele,
seus olhos ainda mostrando o sofrimento, mas algo mudou. Havia dor, mas também havia algo mais. Talvez uma centelha de reconhecimento, uma faísca de que, apesar de tudo, ainda havia uma conexão entre eles. Você nunca me amou, Beatriz respondeu, sua voz tremendo, mas não com raiva. Era uma tristeza profunda, algo que Diego não sabia como responder. Eu falhei. Eu falhei tanto, Beatriz. Eu não sabia como mostrar o que sentia. Eu estava cego pela dor, pela culpa. E tudo que eu fiz foi afastar você mais e mais. Beatriz olhou para ele, seus olhos agora molhados. Você me deixou com o peso de tudo. Quando a mamãe morreu, eu fiquei sozinha e você não me viu. Você não me ouviu. As palavras de Beatriz atingiram Diego com a força de uma tempestade. Ele havia se distanciado tanto, focado tanto em sua própria dor, que não percebeu a dor de sua filha. E agora estava ali na frente dela, com o coração aberto, esperando por qualquer coisa, qualquer palavra, qualquer gesto que pudesse significar que ainda havia uma chance para os dois. Eu quero tentar, Beatriz. Não sei o que isso vai significar ou quanto tempo vai levar, mas eu estou aqui. Eu estou aqui por você. Ela finalmente olhou para ele, seu rosto contorcido pela dor, mas algo brilhou em seus olhos, algo que parecia um reflexo do que ela desejava, mas não sabia se ainda podia acreditar. Eu vou tentar também, pai. Eu não prometo nada, mas vou tentar. No fundo de sua alma, Diego sentiu um peso sendo levantado, uma pequena carga de esperança voltando a fazer parte de sua vida. Não era uma solução imediata, mas era um começo. E isso era tudo que ele precisava. Um começo. A sessão com o terapeuta havia acabado de terminar. Diego e Beatriz ainda estavam na sala, em silêncio, tentando processar tudo o que haviam dito um ao outro. A conversa tinha sido dura, mas necessária, como se uma ferida tivesse finalmente começado a cicatrizar. O ambiente era calmo, até que um estalo metálico vindo do teto quebrou a tranquilidade. Em segundos, o cheiro de fumaça invadiu o ar. Ninguém esperava que um curto-circuito no sistema de ar-condicionado do prédio, já antigo e sobrecarregado, fosse o estopim de uma tragédia. Um fio exposto, faíscas e, de repente, o fogo se espalhou rápido pelas paredes revestidas de madeira do corredor. O prédio inteiro entrou em alarme. O consultório, que ficava em um dos andares superiores, tornou-se uma armadilha de fumaça e calor. O que era para ser um passo em direção à cura, virou uma corrida desesperada pela sobrevivência. O fogo havia se espalhado rápido. Não era apenas o pânico que tomava conta da situação, mas também a imensidão da dor. O prédio, antes imponente e seguro, agora estava em chamas. O som das sirenes de emergência ecoava na distância, mas para Beatriz e Diego, o tempo parecia ter parado. A fumaça densa dificultava a respiração e tornava a visão turva. O calor era insuportável, mas o pior ainda estava por vir. "Beatriz!" Diego gritou, sua voz abafada pela fumaça. Ele mal podia vê-la em meio à confusão, mas sabia que ela estava ali perto. Eles haviam corrido até o prédio depois de receberem uma ligação angustiante de um dos funcionários da casa. Era tarde demais para evacuar os outros, mas havia uma chance de salvar Beatriz e mais algumas pessoas dentro do prédio. O risco era imenso, mas ele não pensava duas vezes. Beatriz, que tinha começado a dar pequenos passos para reconstruir sua confiança com o pai, agora parecia distante novamente. Ela se afastava, correndo para onde não deveria. O desespero estava estampado em seu rosto. O pânico havia assumido o controle de suas ações. Ela estava em estado de choque, lutando para entender a gravidade da situação. Seus passos vacilantes não a levavam a lugar algum, e no fundo, ela sabia que aquele era o momento de agir ou de se perder para sempre. "Pai!" ela gritou, a voz aflita e quebrada. "Pai, me ajuda!" Diego, sentindo a adrenalina tomando conta dele, correu em direção ao som de sua voz. O fogo estava se alastrando com uma velocidade assustadora e o tempo parecia se esgotar. Ele viu Beatriz correndo para uma das escadas do prédio, mas à medida que ela subia,
Uma explosão repentina fez o chão tremer. As escadas desabaram diante dela, bloqueando sua única saída. Ela gritou de desespero, mas a fumaça já estava tão densa que ele mal conseguia ouvi-la. Instintivamente, Diego correu até ela. Seu coração batia descompassado. Ele não sabia como, mas sabia que tinha que alcançá-la. Mesmo que a vida dele dependesse disso, ele não pensava mais na sua segurança. O que importava era sua filha. Quando ele chegou até ela, a cena foi um pesadelo em si. Beatriz estava em choque, mas não estava sozinha. Uma parte do teto havia desabado próximo a ela, e a única saída parecia ser a janela quebrada à sua frente. Mas o fogo já se aproximava e a fumaça era insuportável. Não havia mais tempo. Beatriz, me ouça. Diego gritou tentando agarrar os ombros da filha. Nós temos que sair agora. Eu prometo que vamos sair vivos, mas você precisa confiar em mim. Você precisa vir comigo. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de medo e confusão. Eu não consigo, pai, eu não posso. O desespero de Beatriz era evidente. Mas não era apenas o fogo que a assustava. Ela temia que, ao confiar em Diego, ela estivesse repetindo os mesmos erros do passado. Ela temia se entregar novamente a alguém que a abandonara, alguém que falhara com ela tantas vezes antes. Mas a intensidade do olhar de Diego a fez hesitar. Ele estava ali, com os olhos cheios de dor e urgência, oferecendo-lhe uma chance de se salvar. Beatriz finalmente fez o que sua mente não conseguia ordenar. Ela estendeu a mão para ele, e Diego a puxou com toda a força que lhe restava. Vamos, Beatriz, agora. Mas, ao dar o passo, um pedaço da estrutura do prédio cedeu. A porta da frente da janela caiu, bloqueando a rota de fuga. O fogo se aproximava rapidamente. A situação estava ficando cada vez mais desesperadora. Quando Diego pensou que não havia mais nada que pudesse fazer, ele ouviu um grito. Mas não era de Beatriz. Era de Clara. Clara estava lá. De alguma forma, a lembrança dela voltou com uma intensidade absurda naquele momento. E naquele instante, tudo mudou. Não era a imagem da esposa falecida, mas algo mais profundo, algo invisível, mais verdadeiro. Ele não podia deixar a filha para trás. Ela precisava dele. Sem pensar, Diego se lançou para a frente, pegando Beatriz em seus braços e correndo em direção ao único caminho possível. Ele a guiou com uma coragem renovada. Seus passos vacilaram, mas ele sabia que precisava fazer aquilo por ela. Então, foi quando Beatriz, com os olhos bem abertos, viu algo que ela não esperava. A figura de Clara, no reflexo da janela quebrada, uma presença que parecia trazê-la de volta ao passado. Ela olhou para o pai e, pela primeira vez, algo em seu peito se aquietou. Ela sentiu que ele estava ali para ela, que não havia mais fuga da realidade. Ele a amava. Ela o amava. O último esforço de Diego foi heróico. Ele usou sua força para escalar uma parede ainda quente e, finalmente, conseguiu puxá-la para um local seguro. Ele estava ofegante, exausto, e a sensação de alívio foi imediata. Porém, quando estavam quase fora de perigo, o teto desabou, na direção deles, e Diego, tentando proteger Beatriz, a empurrou para o lado. Ele caiu sendo engolido pelas chamas, sua última visão sendo a de sua filha segura e salva. Beatriz ficou paralisada, mas com lágrimas nos olhos gritou: "Não! Não, pai, não!" Ela correu de volta para onde ele estava, mas foi impedida pela fumaça e pelo fogo. Ela tentou muito, mas não havia mais nada a fazer. Quando os bombeiros chegaram e finalmente apagaram as chamas, a cena era devastadora. Diego havia sacrificado sua vida para salvar a filha. Ele havia cumprido sua promessa, mas o preço foi alto demais. No funeral, Beatriz, agora com uma maturidade que só a perda poderia trazer, se aproximou do túmulo do pai. Ela colocou uma rosa vermelha sobre a pedra, o olhar triste, mas também grato. Ele havia ido embora, mas sua vida e seu amor permaneceriam com ela para sempre. Ela sussurrou com um sorriso tênue: "Eu te amo, pai. Você sempre será meu herói." Ali, no silêncio de um adeus eterno, Beatriz encontrou algo que nunca soubera que existia dentro dela: a força de perdoar, a coragem de seguir em frente e, acima de tudo, a certeza de que seu pai
mesmo nas sombras da morte, a havia amado com toda a sua alma.